Hoje é dia de MacBook Air com chip M2 aqui no Loop Infinito, porque finalmente chegou a nossa unidade de testes aqui no canal, que veio por meio da Zip4Me, o link tá aí na descrição. Esse é um modelo de entrada na cor Midnight, temos 8 GB de memória RAM e 256 de SSD, inclusive um SSD que tá dando uma polêmica por aí por conta da velocidade. Mas eu vou explicar isso e muito mais sobre esse produto depois da vinheta. Como eu comentei, então, temos o novo MacBook Air de 13 polegadas com 8 GB de memória unificada e 256 de SSD. Esse produto aqui hoje ele é vendido nos Estados Unidos, não chegou aqui no Brasil. Lá ele custa $1.200. É um modelo que traz 8 núcleos de CPU e 8 núcleos de GPU. Tô dizendo isso por quê? Porque você pode personalizar, escolher um modelo um pouco mais avançado, um pouco mais caro. Dessa vez a gente escolheu esse de entrada, que é o que muitas pessoas se interessam, né? Porque nunca chega barato aqui no Brasil. Aliás, a Zip4Me está aqui para ajudar nisso, que é o seu endereço de redirecionamento de compras lá nos Estados Unidos. Você cria uma conta gratuitamente, tem um endereço, compra de todos os lugares, ó, da Apple, Amazon, eBay, Best Buy. Manda lá e depois redireciona aqui para o Brasil. Daqui a pouco eu explico um pouco mais, mas o link já está aí na descrição. Então vamos ao unboxing desse produto. Nesse vídeo eu não vou só tirar ele da caixa, não. Eu vou usar ele por um dia e depois já vou trazer para vocês aí as minhas primeiras impressões. O unboxing hoje, ele... Perdi aqui Aqui. Ele é gourmet. Aliás, galera, aqui não é faquinha bolo Puma, não. O meu estilete é da Xiaomi. Vocês acreditam? Comprei aquela caixa de ferramenta da Xiaomi que vem um monte de coisa. E vem o estilete também, ó. Esse estilete ele é a prova de idiotas, ó. Porque você tem que segurar, né? Se você solta ele sai. Tá seguro pra mim, inclusive. Mas pra lá, né? A lâmina pra lá, não pra você. Calma. A primeira coisa que aparece aqui na caixa, ó, é um MacBook nesse papel vegetal. Olha lá. Tá leve, hein? Tá quadradinho, eu gosto, hein? Tá leve, bem balanceado, bacana. O cabo é bonito, hein? Olha lá, o cabo MagSafe ele vem de acordo com a cor, né, do produto. Então ele é meia-noite, o cabo aqui, ó, a ponta MagSafe também. Só a ponta USB que ela fica branca, né? Por que isso? Oh, meu Deus, olha esse cabo, velho, que toque nervoso! Por que faz isso? Eu sei que é porque o carregador é branco, né, do outro lado. Mas não. Volta, Johnny Ive. Mas o cabo parece ser resistente, ele é trançadinho e viva o MagSafe, o melhor conector de notebooks do mundo. Que bom que trouxeram de volta isso. Aqui a gente tem a papelada, deve ter um adesivinho aqui da maçã, que a gente só se preocupa com o meio ambiente quando é conveniente, quando é para fazer um branding, uma divulgação da marca. Pode gastar, põe plástico à vontade, adesivo, estamos nem aí, ó. E tá aqui, ó, os adesivos que estão de acordo com a cor do produto também, né? Tudo estilizado aí, desse meia-noite, que é tipo um azul escuro, não sei, vou descobrir já. E o carregador, rasguei aqui o papel já, olha. O carregador que é um carregador pequeno, né? Compacto e com apenas uma porta USB tipo C. Ele tem aquela ponta modular, né? Que aí varia de acordo com o padrão do país, aqui como é Estados Unidos, são as duas pontinhas retangulares. E esse carregador aqui, ele é de 30 watts. Esse é um carregador de 30 watts com apenas uma porta USB. Isso é no modelo de entrada. Isso daqui é um insulto, na verdade, né? Porque esse Mac suporta um carregamento acima de 30 watts, mas vem um carregador bem mais básico na caixa. Ah lá, iPhone, né? Mesmo... iPhone nem vem carregador mais, então tecnicamente a gente tá no lucro aqui, né? Falar o quê? Mas se você quer aquele carregador mais legal, de mais de 60 watts, que tá lá no site, na hora que você vai fazer a compra, você tem que escolher ele ali, ou pegar um modelo mais avançado que já vem com ele por padrão, né? Você já tá pagando mais, então vem o carregador. Então assim, a caixa é isso, né? Cabo, carregador, beleza. Unboxing cada dia mais desnecessário, mas a gente continua fazendo. E vamos conhecer o produto. A cor é bonita, hein? Eu gostei dessa cor. Mas Rafael Fishman do Mac Magazine já me deu um spoiler. Falou que isso aqui é um imã de impressão digital de dedo. Aliás, um vídeo muito legal que ele fez lá. Olha lá. Ó o cheirão, ó o cheirão. Ó. Apple Silício. E já tá ligando aqui, inclusive. Já tá ligando. E é uma cor que...
E ele, inclusive, ó, já ligou aqui, já tá... Me ajuda. Muito rápido aí o chip M2. Assim, a cor, eu não consigo definir ela, já tá com marca de dedo. Mas eu não sei se é um... Não é um azul, né? O que você acha, Tejada? Que cor que é, na sua opinião, isso aqui? Olha lá. É azul quando eu ponho no contraluz aqui do estúdio, aí fica bonitão. Isso aí é cinza. É meio cinza, né? Não tá meio... Tem um tom... Ele é mais um verde do que azul, na minha opinião. Um verde meio dessaturado, sabe? 0.001 verde. Você já concorda, não é azul não, é verde. Acho que eu tava bem louco. Mas assim, verde de luz fluorescente. Verde de luz fluorescente. Mas assim, não tem muita saturação, né? Então se tem um pouquinho de cor aqui, é bem leve mesmo. Então se você pegar um modelo cinza, o Space Gray, eu não sei se vai ter tanta diferença assim. Eu acho que menos marca de dedo é sempre bem-vindo. Na verdade, se eu fosse comprar um pra mim, eu ia pelo que pega menos marca de dedo. Mas vamos lá, com relação às conectividades, ó, elas estão todas aqui na lateral esquerda do notebook, né? Porque a gente tem aí o conector MagSafe e duas portas Thunderbolt 4 ou USB 4.0. São duas portas que trazem aí 40 GB de taxa de transferência, tanto no Thunderbolt ou no USB 4, também retrocompatível com USB 3, etc. E elas também podem ser usadas para recarregar o produto, né? Pode recarregar via MagSafe ou pelas portas USB. E do outro lado nós temos apenas o conector P2. É isso, muito simples a máquina, né? O Air, ele não diferente do Pro, ele é voltado mais para esse uso de produtividade, escritório. E ó, a pegada da máquina tá muito boa, ele tá compacto, ele tá fino, ele tá leve, eu gostei bastante. Agora eu vou usar ele por um dia aqui e já volto com as minhas primeiras impressões. Segundo dia. E a ideia desse vídeo era ser um unboxing e hands-on, era só tirar o produto da caixa e falar um pouquinho sobre ele. Mas como era sexta-feira, ao invés de passar um dia com ele, eu passei 3 dias testando o produto. Comecei na sexta, hoje já é terça aqui na gravação. Falei, vamos fazer primeiras impressões, né? Trazer uma análise inicial um pouco mais completa. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora, começando pelo design. Primeira coisa, isso aqui é azul, tá? É azul, não é verde. Eu não sei o que eu chapei no coco sexta-feira pra eu falar que o negócio era verde. Então, acho que é a luz do estúdio aqui que eu peguei e olhei assim, ó. E aí bate uma luz mais amarelada, parece um verde, mas não, isso daqui é azul. E assim, tudo é uma questão de referência também. É um azul super dessaturado, ó, como vocês estão vendo. Eu vou colocar aqui, ó, uma cartela de cor aqui do lado, ó, pra vocês verem. E o cinza tá aqui, ó, tá vendo? Isso não, isso aqui puxa mais pro azul. Tem um truque muito fácil pra mostrar isso, é só aumentar a saturação aqui, ó. Aí vai puxando aquele tom de azul. Mas é um azul tão fraquinho, uma cor tão fraquinha que a luz ambiente influencia mais no produto. Então pode ser um tom mais esverdeado, dependendo do ângulo. Pode ser um tom super azul quando bate a luz azul aqui do estúdio e por aí vai. O problema disso daqui é que pega marca de dedo o tempo todo. Então eu não recomendo. Eu tô com um paninho aqui na perna, aqui do meu lado, porque toda hora aqui, ó, de um take pro outro, eu tenho que passar um paninho nessa maçã. Não basta quanto o pessoal fala que a gente faz isso, né? Então, mas o paninho é laranja, Xiaomi, então... E são todas as superfícies que pegam marca de dedo, né? Aqui embaixo tá com umas marquinhas, mesmo eu tendo passado um pano. Aqui dentro também, ó, já ficou de novo aqui, meu Deus! Aqui dentro, ó, também, ó. Acabei de limpar antes de começar a gravar o vídeo. Essa é a experiência se você tem toque, se você gosta de deixar a máquina limpinha. O que não acontece quando você tem uma cor mais tradicional, que nem esse cara aqui que é o MacBook Pro. Isso aqui não acontece. Acho que é uma coisa da pintura, né? Um detalhe da pintura. Então, assim, tá aí, né? A cor é bonita, mas... vê aí o que é mais importante para você. Agora, com relação ao design desse notebook, ó, usei ele por alguns dias e, assim, de notebook compacto é o meu favorito. Você tem um bloco sólido de alumínio, ele pesa aí pouco mais de 1 kg, né, 1,24 kg, e não tem mais aquela história do Johnny Ive, né? O Johnny Ive foi com Deus, ele não fica mais fininho aqui do lado, então ele é uma peça, uma harmonia no design melhor, na minha opinião, e ele é mais prático, né? Porque aquele negócio de ficar mais fino só perde espaço para bateria dentro, na minha opinião. Que é bonito, mas não é prático. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Então, ele tá muito compacto, muito fino e assim, em termos de colocar na mochila, carregar para lá e para cá, é um iPad. Isso aqui é um iPad. Um iPadão, no caso, né? Um iPad maior, mas ele tá no nível de um iPad. É muito louco, muito leve. Eu gostei. Vou jogar para cima aqui, hein? Vou não. Eu tô cuspindo no negócio aqui.
Conectividade eu já comentei, temos as portas aqui desse lado e o P2 do outro lado. E o teclado é um teclado muito parecido com o que a gente já tem nos MacBooks Pro redesenhados, né? Os modelos de 14 e 16 polegadas, que são a minha referência aqui nesse vídeo, é o Mac que eu estava usando antes de testar esse MacBook Air M2. Só que as teclas são um pouquinho mais rasas, elas não são desconfortáveis, eu achei bem confortável de digitar. Não é aquele teclado borboleta antigão, né, que era super raso, não. É um pouquinho mais raso, mas ainda tem uma profundidade legal, na minha opinião. O problema que eu tenho com esse teclado dos Macs de hoje é outro. É o material, né? A pintura que é usada aqui. Esse teclado ele tem um acabamento fosco, uma tinta, que eu não sei, eu acho que era muito frágil, porque ela se desfaz com facilidade. Então depois de 1-2 meses de uso, você começa a ver umas manchas no teclado, sabe? Você olha que no meio do teclado aqui tá um reflexo contra a luz que parece que tá engordurado. Mas não, na verdade é que a pintura saiu, se desgastou. Não é uma sujeira ali, não é óleo da mão que vai ficando no teclado. E sim apenas esse desgaste da pintura que vai deixando uns pontos nas teclas mais reflexivos, né? Porque tirou o acabamento fosco. E aí parece que tá engordurado. Eu acho ruim por causa disso, sabe? Parece que tá sujo o teclado. Mas não. É simplesmente desgastou porque a pintura ela é ruim. Então já faz muito tempo que quando eu uso um Mac aqui no Loop Infinito, eu tô sempre usando essa proteção aqui, ó. Uma película protetora no teclado para não desgastar as teclas. Para quem se interessar, eu vou deixar o link desse produtinho aqui na descrição, que é para quem gosta de preservar a máquina, né? Assim o teclado fica sempre com aquela aparência de novo. Eu tô usando esse MacBook Pro 16 aqui com M1 Max há alguns meses e quando eu tiro isso aqui o teclado tá zero. Senão, ele ia ficar bem desgastado. Então, essa é a minha única birra com esse negócio do teclado, sabe? A máquina é muito bonita, o corpo de alumínio, ele aguenta muito o uso ao longo do tempo, porém o teclado fica com uma cara de desgastado muito rápido, né? Fora isso, é um excelente teclado. Nós temos também a retroiluminação nesse teclado e também o Touch ID aqui no botão de liga e desliga. Não tem touch bar porque ninguém precisa da touch bar. Ninguém é meio forte. 99% das pessoas não precisam da touch bar. Se você precisa, parabéns, você é 1%. E o trackpad aqui embaixo é bem grande aí para esse tamanho de notebook, né? Então ele ocupa da base até chegar aqui no teclado. Toda a área útil de altura é utilizada. Ele também usa o Force Touch e eu senti que o feedback tátil dele é um pouco mais forte nessa geração. Você inclusive escuta melhor o clique. Isso é bom, né? Você tem uma sensação ainda melhor de que é uma tecla que você está apertando, apesar de que não é, né? Essa é uma das coisas mais legais do MacBook. O trackpad que você aperta, ele vibra, simula o clique e parece que é clique mesmo. Isso é muito legal. Agora vamos falar da tela e do som. Vamos falar dessa experiência audiovisual desse produto. Nós temos então a tela que traz 13.3 polegadas, que traz uma resolução um pouco acima do Full HD. Na verdade é 2560 por 1664. E essa é uma tela que traz o Notch, né? Ela traz aqui o entalhe, como vocês estão vendo, mas assim, abriu aqui ó, um wallpaper escuro ou um aplicativo em tela cheia, ele some, né? Ele simula aqui a barrinha. Ela é uma tela que tem apenas 60 Hz, isso fica muito evidente aqui em pessoa, né? Quando eu tô navegando aqui entre a interface para lá e para cá. Ih, peraí, sujou aqui. Ah não, é o ponteiro do mouse. Tô ficando traumatizado com esse negócio. Mas essa história da taxa de quadros por segundo só fez diferença pra mim porque eu acostumei com o MacBook Pro que tinha o ProMotion em 120 Hz e fica muito mais fluido mesmo. Mas pra maioria das pessoas ou durante o trabalho, durante o uso, eu não percebi muita diferença. Só no começo falei, uou, é menos suave as transições de tela, mas de resto ok, tudo tranquilo. O problema dessa tela, na minha opinião, é a tecnologia dela. Aqui nós temos uma tela que é IPS, então ela não é mini LED como nos MacBooks Pro, que inclusive está pau a pau com o OLED, e é um ponto extremamente negativo desse produto na categoria de preço dele, sendo que a concorrência, os notebooks com Windows, já estão vindo com tela OLED. E aqui nós temos um painel de LCD convencional. E quando eu comparo com o mini LED dos MacBooks Pro, é uma diferença muito grande, especialmente se você estiver vendo algum conteúdo que é uma cena mais escura, né? A tela LCD ela é mais lavada, ela tem menos contraste, ela tem menos precisão de
de cores. E assim, também é uma coisa que é referência, né? Essa tela, ela é excelente, ela traz uma qualidade legal, mas nessa categoria de produto premium, que é um MacBook Air, eu acho que ela deveria ser melhor, sabe? É isso que eu acho com relação a essa tela. Mas assim, no uso geral do dia a dia, trabalhar com texto, com e-mail, com essas coisas, é uma ótima tela. Eu acho que só se você vai trabalhar com imagens, né? Que você vai trabalhar com edição de vídeo, essas coisas, vai fazer falta aquelas calibragens que a linha Pro traz, né? Que a gente mexe aqui no menu, aí aparece para você colocar sRGB, Rec 709 e por aí vai, né? Uma precisão de cor mais forte. Eu também senti que essa tela é um pouco mais amarelada, então para um trabalho profissional mesmo, o Pro ainda é outro nível. E eu sei que tem gente que ainda implica com esse entalhe aqui em cima, mas durante o dia a dia, isso não me incomoda em nada, porque você não olha para ele, você fica olhando para o conteúdo aqui na tela, então é só a borda da tela e acabou. Agora, com relação à experiência sonora, eu acho que nesse design aqui a gente teve um downgrade. Eu senti que o som dele é mais fraco do que o MacBook Air M1, né, com aquele design antigo. Eu acho que aqui ele ficou muito fino e talvez os speakers, as caixinhas de som estejam menores. E eles usam aquela técnica aqui de colocar 2 speakers aqui com o som saindo e indo direto para a tela, né, rebatendo na tela e vindo para você escutar. Então, eu não sei, alguma coisa nesse design não deixou o som muito legal. Graves não existem, então é um som mais fraco e sem graves, né? Você sente mais os médios e os agudos muito bem. Mas enfim, então me decepcionou um pouco a experiência sonora dessa máquina. Mas é um som bacana. Em relação a notebooks tradicionais, é um som bom. É que eu estou comparando aqui com as outras gerações. É importante entender esse contexto das minhas comparações, senão vocês vão chegar e falar nos comentários: ah, mas você só tá falando mal da tela, não sei o que. Não, entendam que essa tela é ruim em relação a OLED e mini LED, que a concorrência está adotando nessa categoria de preço. Mas quando a gente fala de uma tela no geral, ela é boa. Então é isso, galera. Entendam o contexto, é importante. Então, com relação ao design, tela, som, é isso que eu tinha para falar para vocês. É importante, inclusive, passar um tempo falando isso, porque ele está totalmente redesenhado e muitas pessoas estão se perguntando, né, se é legal ou não. E é legal, ele virou uma máquina mais bonita, mais elegante, mais compacta, na minha opinião, e mais poderosa. Agora vamos falar sobre o desempenho. E eu rodei aqui alguns benchmarks. Na verdade, eu só tive tempo de rodar o Cinebench R23 para a gente entender como melhorou em relação à geração anterior. Então, assim, a gente já tem um ponto de partida legal, uma evolução no chip M2, não só na arquitetura, que assim, ele mantém a litografia de 5 nanômetros, então é um acréscimo, é uma evolução, não é uma revolução. Aliás, daqui pra frente eu acho que vai ser sempre assim, né? Vai descer para 3 nanômetros depois, aí vai melhorar um pouquinho mais, mas por enquanto é isso. E a gente tem aqui no modelo de entrada, o modelo MacBook Air M2 de entrada, 8 núcleos de CPU e 8 núcleos de GPU, o que já é um upgrade em relação à geração anterior, porque a geração anterior, o M1, o de entrada, o mais barato, era 8 núcleos de CPU e 7 de GPU. Então tem essa diferença aí. Lembrando que se você comprar um modelo um pouco mais avançado, você vai ter 10 núcleos de GPU do M2, porque mais pra frente vai sair M2 Pro, M2 Max, aí vai ter mais núcleos aí de GPU para aproveitar. CPU também, né? Eles aumentam aí também nos modelos Pro. Mas vamos aos ganhos de desempenho em relação à geração anterior. Então, eu rodei aqui o Cinebench R23 e no multicore a gente percebe uma melhoria no desempenho considerável. Mas no single core não muda quase nada. Olha aí os gráficos. Então, a pontuação single core, ela muda bem pouco. Então, aplicativos que usam apenas um núcleo ou menos núcleos acabam não tendo um grande benefício de desempenho em relação à geração anterior. Já no multicore, a gente marca em torno de 8.500 pontos, o que já é um avanço considerável, considerando que esse chip está baseado aí na mesma litografia, a mesma arquitetura do chip M1. Então eles conseguiram trazer um desempenho melhor e isso é muito legal. Inclusive agora ele quis brilhar aqui, marcou 8, deixa eu dar um zoom aqui, zoom dramático, 8682. Então ele quis brilhar aqui no vídeo, marcou uma pontuação ainda mais alta no multicore. Uma variação de 100 é comum, né, nesses testes que a gente faz. Em termos de desempenho gráfico, eu rodei também alguns testes do GFX Bench e assim, esse núcleo adicional e as promessas de melhoria de desempenho da Apple resultaram em um desempenho gráfico superior mesmo em relação à geração anterior, né? A gente vê aí um ganho considerável de quadros por segundo em todos os testes do GFX Bench.
Na prática, isso ajuda bastante no processamento gráfico de aplicativos como um editor de vídeo na hora de exportar um DaVinci, por exemplo, né? Isso dá mais velocidade, aí, mais quadros por segundo. Porque em jogos, você não tem um ganho muito alto, porque a maioria dos jogos, né, que a gente consome no PC, no Steam, etc., não está otimizada para o Apple Silicon, para a arquitetura ARM. Então, por exemplo, eu rodei o Shadow of the Tomb Raider e para alcançar 60 quadros por segundo, eu tive que colocar tudo no mínimo, resolução no mínimo, ó, vocês também não, resolução no mínimo, gráficos no mínimo, e aí o benchmark roda mais lisinho. Se eu colocar na resolução nativa no médio, aí é menos que quase jogável, né, como vocês estão vendo. Então, não recomendo o MacBook Air para jogar, mais por causa dessa história da arquitetura. Agora, se você for jogar joguinhos do Apple Arcade ou jogos que estão otimizados para o Apple Silicon, que tem meia dúzia de jogo otimizado, tipo World of Warcraft. No dia 1 que saiu o MacBook Air M1 já tinha o World of Warcraft otimizado, mas também o jogo, ó, aí veio a expansão Shadowlands com toda a história, destruíram o meu joguinho, velho. Aí depois vem o Diablo também, com esse loot box ambulante aí do c****. Ai, saudades Blizzard antiga. E tem duas polêmicas dessa máquina que eu vou comentar agora. A primeira delas é com relação à temperatura, ao aquecimento. Esse novo design mudou tudo. Esse é o primeiro MacBook Air otimizado para a arquitetura ARM. Eu digo isso porque o MacBook Air M1, ele usava o mesmo design da máquina com chip Intel, que tinha uma dissipação ativa. Eles só tiraram o cooler e deixaram lá, mas você tinha mais espaço ali para resfriar os componentes. Aqui não. O iFixit abriu essa máquina e não tem nenhum dissipador. Você tem ali uma pouquinho de pasta térmica, uma fita de grafite em cima, mas não tem um dissipador. É o chip e acabou. Então, como nós não temos um sistema de dissipação de calor ativo, e também não tem muito um passivo, né? Tem uma coisinha ali, mas não tem efetivamente. Isso aqui tá igual um smartphone. Essa máquina, ela sofre mais de thermal throttling em relação ao MacBook Pro, que tem o chip M2, que aí sim tem um cooler ativo. Então, temos uma perda no desempenho com o uso prolongado e ele esquenta bastante em um ponto aqui na base, né? Aqui na parte de trás. Para entender isso melhor, eu rodei alguns testes do Cinebench R23 que são para testar o thermal throttling, né? Então tem um teste aqui que você deixa rodando por 10 minutos, ele roda o mesmo teste 10 minutos, estressando bastante a CPU, né? Usando ela no talo, usando 100% dela, e a gente consegue monitorar, né? Depois ele faz mais um teste e entende se aquela temperatura ela causa um thermal throttling ou não. E essa é a única solução para o chip não fritar, né? Ele limita o desempenho para não superaquecer. E a gente vê aqui, ó, a temperatura subindo bem rápido, ó. Eu coloquei um aplicativo aqui, ó. Ele estava em standby em 51 graus, ó. Eu comecei o teste, ele já vai aí para 67, 68 e fica numa média durante o teste de 75 pelos meus testes. Aí depois de 10 minutos rodando, esquentando um pouco o forninho, eu tive um resultado aí mais próximo de 8.000 pontos, ou seja, caiu 500 pontos no desempenho aí desse teste. Depois eu deixei mais 10 minutos, aí caiu menos de 50 pontos, então já deu uma estabilizada. Então nós temos uma perda no desempenho por conta do thermal throttling. Isso quando que cai esse desempenho? Quando você tem um uso da CPU no talo, né? Quando a CPU tá ali forçando a barra. Isso, por exemplo, num render de vídeo, você vai exportar um vídeo, a CPU fica processando por 5, 10 minutos, aí você vai perceber essa perda no desempenho, que assim, tá menos de 10%. Geralmente quando a gente fala de thermal throttling é uns 10%, né? Então, eu acho que assim, não vai fazer diferença na vida da maioria das pessoas. Mas aí existe aquela solução do thermal pad, né? Que já fizeram isso no MacBook Air com M1, que é você abrir aqui o produto, né? Você abre essa tampa aqui e aí vai ter a CPU aqui, você coloca um condutor térmico, né? Um thermal pad, que parece uma borrachinha, né? E aí você coloca aqui e aí todo o calor que sai da CPU vai para o chassi. Só que isso, por que a Apple não faz isso, né? Isso porque existe uma regulamentação da temperatura máxima que o exterior da máquina que você tem contato, ela pode chegar. Então, eles têm que fabricar pensando nisso. E essa temperatura é 55 graus se o ambiente estiver em 35 graus.
né? Tem que considerar a temperatura ambiente também. Então, traduzindo para uma temperatura tipo aqui do estúdio, 23 graus, né? Se a gente fizesse toda a conversão e tal, já está muito próximo desse limite. Isso porque durante esses testes que eu fiz, eu monitorei a temperatura do chassi e o exterior, ele começou ali próximo de 30 graus na parte traseira e aí o ponto que fica a CPU ali ao longo do tempo chegou em quase 40 graus, marcou 39 graus ao final do teste. E depois eu medi também a região aqui do teclado. Essa região aqui, ela vai além, ela passa de 40 graus, chegou a 44 graus, como vocês estão vendo aí. Mas aí também você não tem contato direto com o chassi, né? As teclas elas ficam numa temperatura mais baixa, então não é tão preocupante assim. Mas essa parte de baixo aqui, você às vezes coloca em cima das pernas, né? Você senta com o notebook e se você tiver com o thermal pad, vai subir mais a temperatura externa, por isso que eles não colocam. Você não sofre com thermal throttling, ele segura melhor a temperatura, ó, tá? Inclusive quase chegando em 80 aqui. Inclusive o máximo que eu registrei foi 81 graus durante esses testes, que aí já rola o thermal throttling, ele não vai muito além de 81 graus, olha lá, 80 aqui agora. Então, é isso. Depois eu vou fazer um vídeo colocando esse thermal pad, que eu acho que é uma coisa muito legal, mas eu não tinha o MacBook Air M1 aqui, agora que eu tô com o M2, a gente faz um teste depois e mede aí os resultados. Então, essa é uma das polêmicas. Reduz o desempenho? Reduz o desempenho. Faz diferença no dia a dia? Não, até porque essa máquina não é voltada para um trabalho mais profissional. É para quem vai trabalhar com web, com e-mail, com produtividade, com planilhas, e aí você quase nunca vai ver o thermal throttling, é isso. E a última questão sobre o desempenho é a memória RAM. Nesse modelo de entrada a gente tem 8 GB. E uma pergunta que eu recebo muito é o suficiente? Aí depende do que você vai fazer. Para esse uso mais de escritório, produtividade, de boa. Você vai editar um vídeo em 4K, num Premiere, num DaVinci? Roda, você consegue trabalhar, só que você está no limite. Já começa a rolar um swap ali, né? Ele começa a alternar aí a memória com SSD e tal, e o SSD... Já vou falar do SSD, pera aí. Mas assim, dá para usar, mas se você for usar programas que consomem mais memória, tipo um After Effects, que bebe memória, né? Trabalhar com Motion, etc., aí é legal ter mais de 8 GB. Até para ser uma máquina mais à prova do futuro. Então, é um trabalho mais básico que você vai fazer, um uso mais básico, de boa, 8 GB segura. Mas se você for trabalhar, considera pegar 16. Agora, a segunda polêmica é com relação ao SSD dessa máquina. E aqui eu vou abrir agora um outro teste para eu mostrar para vocês, que é o Blackmagic Disk Speed Test. Essa é uma ferramenta da Blackmagic para você testar aí o desempenho do disco, do SSD. Porque o modelo de entrada tem um desempenho inferior ao modelo de entrada da geração anterior. Então, eu vou dar um start aqui, ó. E essa é a velocidade de escrita e leitura desse teste no SSD. Então, percebam que está batendo aqui a escrita 1.7 GB por segundo e leitura 1.4. E fica mais ou menos nisso, né? É 1,5 GB, 1.500 megabytes por segundo. Isso é lento. Para essa categoria de produto, assim, para o uso dele, esse uso mais produtividade, não é lento, é rápido. É legal, é a velocidade aí de um SSD NVMe. Só que a geração anterior batia o dobro, batia 3 GB por segundo ou 3.000 megabytes por segundo. Por quê? Porque na geração anterior a gente tinha 2 módulos. Então você comprava um modelo de 256 de armazenamento igual esse aqui, vinha com 2 SSDs de 128 GB e eles trabalhavam em conjunto, né? Então você tinha aí uma soma das velocidades batendo um número muito maior. Então, mesma coisa, é ruim? Não é ruim, mas para essa categoria de produto, mesmo a concorrência, os notebooks com Windows, trazem velocidades bem superiores. Isso daqui não vai atrapalhar a maioria das pessoas que compram esse produto, mas quando a gente considera o preço, a proposta da Apple, é mais uma bola fora. Então esse realmente é um ponto negativo. E lembrando também que isso só acontece no modelo de entrada, porque como eu comentei aí, a Apple está usando um único chip de 256 de memória ao invés de 2 de 128 como na geração anterior. Quando o iFixit desmontou a máquina, inclusive, tinha um espaço livre ali, né, para o segundo módulo. Segundo módulo este que está preenchido nos modelos mais avançados de 512 GB. Aí você tem 2 chips ali de 256, por exemplo. Então, se você comprar um modelo com mais armazenamento, você não vai ter esse problema e aí a velocidade vai ser igual à geração anterior. E por fim, bateria desse menino aqui. Vamos falar sobre a bateria. Dona Apple promete aí até 15 horas de navegação em rede sem fio no site, até 18 horas de reprodução de vídeo no app Apple TV. Então eles estão prometendo até 18 horas de autonomia. No melhor dos cenários, né? No melhor... Cadê o paninho?
Então, no melhor dos cenários, né? No melhor dos cenários, a gente tem aí quase 20 horas de autonomia. A experiência desses Macs com chip M, né? O M1, o M2, é muito boa em termos de bateria, né? Então, se você começa o dia com 100% de bateria, dependendo do seu trabalho, você passa o dia inteiro trabalhando fora da tomada. O uso leve, tipo reprodução de vídeo, assisti aí um episódio de Better Call Saul, 1 hora, né, de série praticamente, foi 3% de bateria com brilho no médio. Então é uma autonomia muito legal. Aliás, Better Call Saul também, muito legal. Chegando no final aí agora, o último episódio foi muito bom, hein? Ele reflexo colorido nos óculos. Bravince. Porém, se você for trabalhar com edição de vídeo ou alguma coisa de alto desempenho, que nem os benchmarks que eu rodei, a bateria vai embora assim 3 horas ou menos. Vai embora, vai embora. Não existe milagre. A questão é uso leve. Esse uso leve dura bastante, mas se você forçar a barra da CPU e da GPU, aí tem o que fazer. Se for jogar World of Warcraft, por exemplo, 3 horas de jogo. Não vai muito além disso. Apesar de que o WoW, ele tá otimizado, então talvez vá um pouquinho mais, né? É isso. Mas o fato é que não tem muitos notebooks Windows no mercado que fazem uma gestão de bateria tão boa quanto os Macs. Com o sistema operacional macOS, com essa arquitetura ARM. Eu acho que o único que chega perto disso daqui é o LG Gram. O LG Gram a gente tem aqui no Loop e a bateria dele é muito boa. Não sei o que a LG faz com aquele Windows. Deve estar modificando alguma coisa lá dentro, que a bateria dura muito mesmo. E para recarregar essa bateria, eles prometem aí num carregamento rápido, né? Se você usar o carregador de 67 watts deles, até 50% de bateria em meia hora. Então ele tem uma carga aí relativamente rápida. Isso porque a bateria também não é muito grande aqui dentro. Agora eu quero mostrar isso para vocês, porque a Apple manda nesse modelo de entrada aquele carregador medíocre de 30 watts. Aí você tem a opção de pegar o de 35 com 2 portas USB ou você pagar mais o de 67 watts. E tem uma diferença. Mas ó, eu indico esse carregador aqui, ó, da Baseus. Eu vou deixar o link aí na descrição, que você liga o fio dele na tomada, aí você deixa ele em cima da mesa e ó que maravilha. Você tem 2 portas USB tipo C, 2 portas USB tipo A e é um carregador de 100 watts. Então dá para carregar notebook, celular, você deixa ele na mesa, deixa assim, é maravilhoso. E tem esse cabo aqui também que tem uma tela que vai me ajudar a medir o consumo. Então vou colocar o Cinebench R23 aqui para rodar só para ter um consumo de bateria, né? Pra gente ver o quanto que ele puxa. Vou plugar aqui, ó. Conectou, já está começando a puxar a carga. Lembrando que esse cabo aqui também é de 100 watts, então não tem nenhum gargalo aqui. Aliás, muito compacto nesse carregador, muito legal. VivoGun. E olha só, passou de 60 watts de potência, ele está puxando mais do que 60. Eu estou colocando esse cabo com a telinha no carregador para a gente ter a precisão antes da perda de conversão, né? Até chegar aqui na máquina. Então olha só que louco, mais de 60 watts de potência, por isso tem um carregador aí de 67, né? Que eles vendem, mas é um insulto isso, né? Ele poder puxar essa potência e vir com um carregador de 30 watts na caixa. Certo que é menos pior do que não vir na caixa, mas dos insultos o menor... Isso vale? É um insulto. Mas uma dica, se você comprar esse carregador e esse cabo da Baseus, sai mais barato que o da Apple. Então, gaste bem o seu dinheirinho. O link está na descrição. E eu acho que é isso que eu tinha para contar para vocês aqui nesse vídeo de primeiras impressões. Era para ser um unboxing, o hands-on já virou praticamente uma análise inicial desse produto, né? E é o tipo de conteúdo que eu gosto de trazer para vocês, um pouco mais aprofundado. E depois eu vou trazer mais um vídeo sobre esse experimento do Thermal Pad. Será que vai ficar muito quente a parte de fora? Mas é isso, pessoal. Eu quero encerrar esse vídeo aqui trazendo um recado muito importante para vocês, que é a Zip4Me, nossa patrocinadora, que nos ajudou na importação deste MacBook Air M2 para trazer esse vídeo aqui para vocês. Para quem não conhece, a Zip4Me é um serviço de redirecionamento de compras lá nos Estados Unidos. Você se cadastra gratuitamente e já tem um endereço lá para você armazenar suas compras. Então, viu uma promoção legal? Manda para lá, fica até 90 dias no seu estoque de graça. E aí você pode mandar aqui para o Brasil usando uma série de serviços. E o que eu quero falar hoje para vocês nesse vídeo, aliás, mais informações estão aí na descrição, mas o que mais me perguntam sobre esse produto, esse tipo de produto, mas você foi taxado, Will? Quanto que foi a taxa? E assim,
uma regra básica, todos os produtos nessa categoria que você redireciona dos Estados Unidos, eles são taxados. Você declara o valor. Coisas menores, tipo menos de $50, às vezes não é, mas um produto desses quase sempre é taxado. E você declara o valor dele, a gente declarou $1.200, 60% de $1.200. Mas eu vou jogar real aqui no vídeo, viu? Eu vejo muitas pessoas que inclusive usam a Zip4Me por recomendação aqui do Loop Infinito e depois contam pra gente a experiência. E elas às vezes declaram menos. Declara $1.000, declara $800, declaram $600, metade do valor. E eles falam que passa. É um risco, tá? Eu não recomendo porque eu recomendo que vocês façam certinho para não ter nenhuma dor de cabeça. Mas estou jogando a real do que o pessoal me conta. Então, às vezes as pessoas declaram menos e dá certo. Eu não recomendo, tá? Mas existe essa prática aí. Como nós já tivemos problemas com alguns produtos e perdemos vídeos, eu sempre indico o certinho, que aí não tem erro, tá? Então é declarar o valor certinho e acabou. E também se quer comprar qualquer coisa da Amazon, do eBay, da BH Foto, que maravilha, manda lá pra Zip4Me e depois manda aqui pro Brasil. O link tá aí na descrição. Grandes parceiros aqui do Loop Infinito que nos ajudam a viabilizar vários vídeos, vários conteúdos por aqui. Link na descrição, galera. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí também. Comenta o que você achou desse novo MacBook Air M2, eu achei muito legal esse design e tem as considerações aí que eu trouxe ao longo dessa análise. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!